FOF pecuário já caiu 11%. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. Eu sou a Camila Ábido e nós estamos começando um contraponto. Hoje nós temos a honra de receber o Rafael Fontana, ele que é analista político. Rafael, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu agradeço pelo convite aqui pela primeira vez, né? A gente já está ensaiando isso desde 2020, Camila. Finalmente deu certo dessa vez. Falou, não, vamos hoje, senão não vai sair mais. Eu agradeço, é uma honra estar aqui participando desse programa. A gente tem muita coisa para conversar. Eu peço para você aí que está de lockdown, de quarentena, em casa, preso em Araraquara, Rio Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, fica com a gente. Brasília, ó, aqui, depois das 10 da noite, acabou o movimento. Então, o que você pode fazer? Compartilha agora esse link, passa para o maior número de pessoas, dá uma curtida e vamos lá, a gente tem muito assunto para conversar, não vai ficar com sono, hein? Vou chamar o Rafael para participar sempre, depois de uma introdução dessa. Rafael, por que essa perseguição do ministro contra o ministro Araújo? A gente pode dizer que tem dedo do Partido Comunista Chinês aí? Que surpresa, né, Camila? Na verdade, o ministro ele é perseguido desde que ele entrou, né? Eu acho que desde a transição já se falam. Ele é daquele tipo de ministro que, enfim, tem uma independência que muita gente não gosta. E o ministro tem feito um trabalho muito bom. Tem feito um trabalho realmente exemplar na ala diplomática, como embaixador, né? Então, ele é o chanceler brasileiro, claro, ministro das Relações Exteriores, e tem feito um trabalho muito bom. Acontece que ele desagrada alguns setores porque ele tem uma certa independência. Respondendo à sua questão, o Partido Comunista se importa com o que algumas pessoas dizem que é ala ideológica? Não. Isso não é problema, né? Primeiro, vamos definir ala ideológica. Isso aí é um nome, na verdade, um termo que foi dado pela mídia. Ala ideológica do governo. Partindo do pressuposto que direita e os conservadores, eles não têm ideologia. A gente trabalha com princípio, com valor. Nós defendemos as culturas, as tradições, os conhecimentos, a história, o que já deu certo, a ciência, ou seja, então isso não tem nada a ver com idealizar um mundo, né, imaginário, que é o caso dos socialistas, da esquerda, dos comunistas, dos marxistas, dos granchistas. Os conservadores trabalham com princípios e valores, no que deu certo, para deixar um mundo ainda melhor para as futuras gerações. Então, esse termo ala ideológica está equivocado, errado, mas é usado pela mídia, pela velha mídia, tentando colar um selo de, esse pessoal aí é meio maluco, né? Não é nada disso. Ele tem a independência que muitos não gostam dessa independência que ele tem. E outra, ele está trabalhando com equilíbrio, juntamente com israelenses, com árabes, com americanos, com europeus, com chineses, com japoneses, com indianos. E isso incomoda o quê no Partido Comunista? O Partido Comunista Chinês, ele quer ter o máximo de controle e de penetração no governo. E com o ministro Ernesto, ele não consegue. Fontana, então a gente pode dizer que a história das vacinas, que ele prejudicou a negociação de vacina, que ele não trouxe vacina a tempo para o Brasil, é uma falácia para justificar essa perseguição? Isso é mentira, não tem nem o que dizer. Isso é mentira, é uma falácia completamente. Isso aí, a gente se perde, acaba se perdendo muitas vezes no Brasil, em Brasília, em narrativas. A gente já não sabe nem de onde que veio, né, a narrativa. A gente só sabe que ela existe e que ela está circulando, mas são narrativas na realidade. Ele não dificultou, muito pelo contrário. O governo federal, pelo que a gente viu até hoje, né, teve empenho em tentar combater a doença, né, essa praga, essa peste chinesa, ao mesmo tempo que tentou manter a economia girando, como não fizeram governos estaduais nem prefeituras, tudo com aval do STF. Então, por que o governo iria jogar contra negociação de qualquer vacina, de qualquer país? Isso é mentira.
Isso é mentira, isso é narrativa, está descartado. O que incomoda, no caso, o Partido Comunista Chinês, é ter não só um governo, como um chanceler independente. Eles não têm isso na China, isso não existe, né? Na verdade, o chanceler chinês, que é o Li Keqiang, ele realmente, bom, todo o governo chinês, governo, Partido Comunista, Estado, Forças Armadas, é tudo a mesma coisa. E a mídia, né? É tudo. Aqui no Brasil é separado. Nos países ocidentais, tudo é separado. Partido, governo, Estado. Lá é tudo a mesma coisa. Então, desculpa, o Li Keqiang é vice-presidente da China. Daqui a pouco é Wang Kuei. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do chanceler chinês e falo para vocês, mas lá não tem independência. Então, o partido trabalha junto e aqui o Partido Comunista Chinês está um pouquinho incomodado, né? Mas tem notícia que tem saído aí na direita que não condiz com a verdade, a gente já vai conversar sobre isso. Pode continuar com as suas questões e depois eu vou fazendo as intervenções aqui, Camila. Rafael, então, essa história da ala ideológica é uma grande falácia, porque, afinal, tiraram o Pazuello falando que foi pressionado, Exato. e ele nem é olavista. Já o Ricardo Salles é do Partido Novo, ou seja, ele é liberal. Qual que vai ser a Não existe isso. Isso é besteira, né? Eu tive contato com os diplomatas chineses aí durante 10 anos. Né? Nós tivemos uma proximidade, tanto enquanto eu morava aqui na China, depois morava aqui no Brasil, depois eu me mudei para a China, mantive esse contato, essa amizade, jogava futebol na casa do embaixador chinês, e como eu mencionei hoje num post, né, hoje eu não sou bem-vindo para tomar um chazinho com os chineses, mas durante muitos anos eu frequentava a casa do embaixador da China, eu tinha muitos amigos entre os diplomatas, né, e oficiais chineses, e agora essas relações estão rompidas, porque meu livro está para sair e eles estão um pouco incomodados com isso. Aliás, eu queria deixar uma boa noite, né, para os chineses que vivem me espionando, né, eu posso mandar um Wan Shanhao, né, que é uma boa noite em chinês para eles que vão para a cama daqui a pouquinho. E lá na China, que eles estão acordando agora, já é sábado de manhã na China, né, então, Xiao Hao, deixar um oi aqui, Ni Hao para os chineses. Na verdade, o que acontece é a China não se preocupa com direita e esquerda. Quando a Dilma saiu e entrou o Temer, eles se aproximaram rapidamente do Temer e conseguiram tudo que eles queriam naquele momento. Óbvio que eles preferiam um governo do PT, que simplesmente eles tinham acesso a tudo, a todos os ministérios, o Congresso estava em boa parte nas mãos do PT, então eles tinham muito mais facilidade. Mas quando o Temer entrou, não teve nada de choro da diplomacia chinesa ou do governo chinês, não. Eles são bem pragmáticos. Imediatamente se aproximaram do Temer. O Temer fez negócio com a China, continuou, né? O Temer não teve muito tempo de governo para mudar a política brasileira. O que ele conseguiu fazer, que foi muito bom, foi acabar com a farra dos sindicatos, de alguma forma. Ele começou esse processo, mas ele não teve problemas nenhum, nem com o presidente chinês, Xi Jinping, nem com a chancelaria chinesa. Enfim, continuou o trabalho aqui de governo. E quando Bolsonaro entrou, o governo chinês imediatamente se aproximou do governo Bolsonaro. Eles não querem perder negócios no Brasil, eles não podem perder negócios no mundo inteiro. Uma coisa precisa ficar bem clara: a economia chinesa precisa continuar crescendo para que Xi Jinping se mantenha no poder de forma vitalícia, como ele quer. Né? O Xi Jinping ele vai se tornar um ditador vitalício da China pela primeira vez, desde a Revolução Comunista. Nem Mao Tse-tung. Mao Tse-tung teve problemas de saúde, mas ele já tinha transferido grande parte do poder da presidência chinesa, né? Ele estava ainda como secretário do Partido Comunista da China, que é um cargo mais importante do que presidente da China para o país. Mas nenhum chinês, desde a Revolução Comunista na China, em 1949, nenhum presidente chinês teve cargo vitalício. É o que Xi Jinping quer. Rafael, você morou na China, inclusive está escrevendo um livro sobre. Você pode nos contar um pouquinho dessa sua experiência? Sim, eu tive muito contato com a China antes, né, de me mudar para lá. Eu já tinha visitado o país, já tinha ido para Taiwan também, que eles insistem no termo, né, não pode nem falar isso, né, da uma só China. Você não pode falar que Taiwan é um país, né, eles ficam revoltados. Para eles, Taiwan
Acho que o Rafael caiu, mas ele já vai voltar. Como vocês podem ver, a internet dele está travando um pouquinho enquanto ele fala, mas ele já vai voltar. E respondendo a pergunta, desculpa, eu li a pergunta, mas eu não peguei o nome. Perguntou por que a gente não só compra coisa da China, não passa a comprar somente coisas do Brasil. Pessoal, tudo que é produzido na China vem para o Brasil. A gente, pouquíssimas coisas são fabricadas integralmente no Brasil. O seu celular, ele é fabricado na China. Um brinquedo dos teus filhos são fabricados na China. Então, é bem difícil a gente achar um produto unicamente brasileiro ou unicamente americano. A China, ela domina o mercado por conta da sua mão de obra escrava. Voltou, Rafael, Rafael voltou, vamos lá, Rafael. Voltei, eu estava ouvindo tudo que você estava falando aqui, muito bom. A pergunta que a pessoa fez hoje, mas é importante, eu estava criticando também hoje à noite pessoas que dizem, olha, você vai aprender mandarim. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Mesmo que a China, que o Partido Comunista vai cair um dia, a gente sabe que vai. A gente quer acelerar esse processo. Mesmo que a China vire totalmente capitalista e seja a maior potência econômica do planeta, você nunca vai aprender mandarim. Os chineses estão aprendendo inglês, né? Eles se comunicam cada vez mais pelos meios eletrônicos. Não tem o mandarim, ele tem 5.000 caracteres de saída, né? Para você não tem. Eles estão aprendendo a outros idiomas e usar o pinyin, né? Que é o sistema de romanização do mandarim para poder digitar. Eles estão usando cada vez menos o mandarim. Né? Então, o mundo não vai aprender mandarim. Isso aí fica tranquilo. Então, essas pessoas que ficam aterrorizando à toa, né, eu lamento muito. Muitos deles se dizem de direita, o que é uma pena. Agora, compra de produto chinês. Aí sim você tem como atuar. Essa é uma arma. Eu estava falando antes de cair, mas continuei ouvindo. O Xi Jinping, ele precisa que a economia da China cresça. Como que você pode trabalhar contra isso? Atrapalhando a economia chinesa, claro. Hoje eu fui no Carrefour, Camila, eu precisava comprar uma tesoura, né? Aí fui olhar a tesoura, até fiz um vídeo aqui, da China. Todas as tesouras são chinesas. Me desculpe, eu não compro. Eu vou procurar até achar uma tesoura grega, indiana, mexicana, brasileira, de preferência. Mas não vou comprar chinesa. Aí a pessoa vai e compra um ar-condicionado da marca Haier, porque é mais barato, né? Pessoal, cada vez que você economiza 30, 50 reais, 100 reais que seja, você está negociando a sua liberdade. Olha o que está acontecendo com o mundo agora, né? Vale a pena você continuar financiando o Partido Comunista por 15 reais, 20 reais, que você economizou numa compra? Você vai pagar isso muito mais caro depois. Não compre, valorize produtos chineses. Parece uma ideia um pouco antiquada, Camila, mas não é. Né? Todos os países se defendem e, neste momento, nós precisamos defender o Brasil. Primeiro ponto, não compre produtos chineses. Ah, mas a pecinha do meu celular... Vamos lá, outra coisa que precisa ser derrubada. Né? O Brasil exporta minério, é o maior exportador de minério de ferro do mundo, né? E chapas de aço. Exporta lá para o Japão, para a Honda fazer o carro. O carro é japonês ou brasileiro? É japonês, pessoal. Então, é lógico que existem peças chinesas em vários aparelhos, né? Mas verifique a empresa. O importante é, a empresa é chinesa, né? Primeiro ponto. A gente pode divulgar depois uma lista aí das empresas chinesas que você não deve consumir. A Huawei, por exemplo, né? De forma nenhuma, isso aí é uma coisa que a gente precisa lutar ainda aqui contra o 5G chinês. Outro ponto, você que mora em São Paulo, você sabe onde fica o consulado da China? Vai se manifestar na frente do consulado chinês. Fica ali perto da Avenida Paulista. Aqui em Brasília, fica na 813 Sul, né, ali na Avenida L4. Vamos lá protestar. É isso, eles não sabem lidar com protesto. Por que não faz? A mídia não vai divulgar. Você precisa fazer o protesto, filmar, tirar foto, gravar, colocar caminhão de som e divulgar. A mídia não vai divulgar isso. Né? Mas comece a fazer isso, eles não sabem lidar com protestos. E aí você divulga, vai levar pessoas de outras cidades a fazerem o mesmo, a protesto contra a China. E talvez outros países. Isso acontece no Paquistão, a mídia também não divulga. Acontece na Índia, a mídia também aqui fica em silêncio, mas tem protesto. Aí sim você começa a criar problemas para a China e eles vão precisar se adequar à nossa realidade e não nós a deles.
Camila. Mas como que era a sua experiência lá na China? Porque Ok. você morou, inclusive você está fazendo até um livro, que até onde eu sei está incomodando algumas pessoas de lá. Como é que é essa Sim, história? exatamente. Eu comecei a relação com a China já em 2008, né, que eu comecei a estudar mandarim, a relação mais profunda, né, que eu comecei a conhecer bem os chineses e a cultura chinesa. Em 2009 eu viajei para lá, em 2012 eu fui para Taiwan, em 2015 eu me mudei para a China para dar aula numa universidade. Aí fiquei um ano trabalhando como professor universitário, aí depois continuei fazendo alguns trabalhos extras, vim para o Brasil e voltei para lá já com visto para trabalhar como jornalista. Esse que foi o ponto mais importante, porque aí eu já estava colhendo informações sobre a China. Obviamente que eu não podia revelar isso para ninguém, porque eu estaria expondo. Era um pequeno grupo de pessoas de alguns países que, na verdade, sabiam o que eu estava fazendo e estavam me auxiliando. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando na mídia estatal chinesa. Só existe mídia estatal na China, né? Não existe mídia privada. A mídia estatal é do governo. E foi ali que eu consegui penetrar dentro do Partido Comunista a ponto de ser um dos 10 estrangeiros selecionados para trabalhar no 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, que foi que decidiu que Xi Jinping ficaria indefinidamente no governo. Então eu tive essa experiência, eu conto no livro tudo o que aconteceu. Também conto histórias do dia a dia da China, histórias divertidas, para contextualizar todo esse meu trabalho que eu fazia de colher informações. Enquanto eu colhia informações, eu estava vivendo na China, tinha amigos ali, amigos de vários países, né? A gente trabalhava, éramos mais de 200 estrangeiros de 80 países trabalhando juntos. Então, tudo isso está sendo contado no livro. E óbvio que depois que o governo chinês, a embaixada aqui ficou sabendo, eles não estão muito felizes, não. Né? De vez em quando eu fico sabendo que eles estão um pouquinho incomodados. Só um pouquinho bravo, mas não pega Um nada. pouquinho chateados. A gente está de olho na sua segurança física, fica tranquilo. Obrigado. Rafael, Lira e o Pacheco assumiram as casas legislativas e deram um sopro de esperança e de renovação. Porém, um mês depois, estamos vendo Lira conversando com as autoridades chinesas e Pacheco dizendo que não é hora de pautar o impeachment de ministro do STF. Será que o povo esperava mais? Será que fomos enganados? Como você vê isso? Camila, eu vejo o povo sempre espera mais. Isso é fato, né? O que nós precisamos tomar cuidado é só não criar expectativa falsa, porque essa mesma expectativa foi criada com o Alcolumbre, quando ele entrou. Né? Ninguém queria que o Renan Calheiros fosse presidente do Senado. Então, muita gente comemorou a eleição do Alcolumbre. Aí depois, então está faltando um pouquinho de equilíbrio, de emoções, porque comemoraram o que não era para comemorar. Quem já conhecia a história do Alcolumbre não comemorou, tudo bem, ficou ali pragmático. Depois começa um ataque desproporcional. Alcolumbre é um demônio, tal, equiparando a ele a Rodrigo Maia. Dentro do Palácio do Planalto, Alcolumbre não era visto como inimigo. Em vários momentos, ele ajudou o Palácio do Planalto em votações importantes. Mas para a população, principalmente de direita, ficou aquela pecha de que Alcolumbre era um inimigo do Bolsonaro. Não é verdade. Não é verdade. Assim como um mês e meio atrás teve a eleição do Lira e do Pacheco, teve um monte de gente comemorando. Peraí, porque não entrou o Baleia. Pé no chão, pessoal. O Lira é do PP, do Partido Progressista. Mudou de nome, né? Esses partidos mudam de nome, só não mudam os bandidos que estão ali. Mas mudou de nome de Partido Progressista para Progressistas. Então, quem conhece um pouquinho da história dos deputados, não fica celebrando, comemorando. Eles são pragmáticos também, e são políticos. O Bolsonaro já foi desse partido. Arthur Lira, ele não teve diretamente contato com autoridades chinesas com poder de decisão. Que eu estou vendo é uma grande desinformação. Existe contato todo, como ele é o novo presidente da Câmara dos Deputados, é normal que ele entre em contato com presidentes, líderes de parlamentos do mundo inteiro. Isso é padrão. Isso é padrão dos parlamentos mundiais. E qual que é o parlamento da China? É a Assembleia Nacional Popular. Ela não é como o Congresso Nacional Brasileiro, que fica aqui esse bando de parasita o tempo todo. Não, eles se reúnem algumas vezes por ano, vão se reunir agora em março, né, nas 2 sessões, aliás, já estão se reunindo, que é pelo calendário lunar, então por isso que muda às vezes a data, mas
normalmente é no mês de março. Então, eles se reúnem algumas vezes por ano só para tomar decisões importantes. Às vezes essas reuniões duram uma semana, né? Mas aí eles decidem tudo de uma vez. Eles não ficam chupando o dinheiro do povo brasileiro como os deputados aqui. Então, esse contato do Arthur Lira com a Assembleia Nacional Popular da China é padrão. Todos os presidentes de Câmara dos Deputados, só que nós estamos no momento em que começamos a descobrir que isso existe. Né? Aí vai lá, o Lira falou ele falou com os Estados Unidos, ele falou com o parlamento alemão, ele falou com o parlamento inglês, ou seja, mas o destaque é a conversa com o parlamento da China, claro, porque existe preocupação, mas isso acontece com todos os presidentes de Câmara dos Deputados, vai acontecer também com o Pacheco, se ele não falou, ele ainda vai falar com a Assembleia Nacional Popular da China, porque não tem lá, eles não têm o Senado e a Câmara, né? É unicameral, são 3.000 ou 2.300, não lembro, membros, desculpa, são 2.300 delegados lá do Partido Comunista que votam, e 3.000 membros da Assembleia Nacional Popular, lembrando que é um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Camila, então, é normal esse contato. Lira não tem poder, nem a Assembleia Nacional Popular da China tem poder para tomar nenhuma decisão em caráter executivo do Brasil. Quem decide continua sendo a presidência dos dois países. Rafael, o que me chamou a atenção nesse contato do Lira com o PCCH, PCCH, cada hora bota uma sigla aqui no chat. Na verdade, quando eu fui para lá, eles colocavam PCC, e eu demorei para convencê-los a parar de usar PCC. Eu falei, olha, isso é um grupo criminoso, né, no Brasil. Aí eles demoraram e a gente começou a usar PCCH, lá, que é o Partido Comunista Chinês, para evitar essa confusão, né? Lembrando que o Partido Comunista Chinês é muito mais perigoso que o PCC, só para deixar claro. Vamos lá. Muito mais inteligente também. O que me causou estranheza é que esse contato do Lira veio exatamente uma semana após um encontro que ele teve com empresários aqui de São Paulo, e tanto o Pacheco como o Lira reclamou para esses empresários que o Ernesto Araújo está dificultando algumas relações comerciais entre China e Brasil. Eu acho que ele quis dizer da questão da Huawei, que ninguém quer aqui. E após isso começou essa pressão. Você vê alguma ligação? Camila, neste momento não, porque a decisão da Huawei, por mais que as pessoas não saibam, ela já foi tomada. A Huawei, ela não participa de leilão, isso preciso deixar claro mais uma vez. A Huawei, assim como a Samsung, assim como a Nokia e a Ericsson, elas não participam, nem a outra chinesa, a ZTE, que é muito pequena, não participam diretamente do leilão. Quem participa do leilão são as operadoras de telefonia, né, as telecom, que a gente chama, as maiores do Brasil, que são Vivo, Oi, TIM, claro, e a CTBC Telecom, ali do Triângulo Mineiro e Ribeirão Preto. Elas participam do leilão e depois elas contratam as empresas, né, que vão oferecer infraestrutura. E aí o que acontece? A Huawei oferece preços mais baixos e acaba com pelo menos 30%, 40% do mercado. E aí eles espionam através da infraestrutura, que são principalmente as torres de 5G, né, os sites que chamam, que são as torres com todos os equipamentos já. Então, cada ligação que você vai fazer de celular, ou a cada 10 ligações, 3, 4 passam já 4G por equipamentos da Huawei. O que alguns países estão evitando é que a Huawei participe do 5G, né? Então, a pressão agora, a Anatel decidiu. A Huawei não vai poder operar dentro do sistema do governo federal, né, que inclui as Forças Armadas. Isso aí representa 2, 3% dos contratos com os fornecedores de infraestrutura. Ou seja, a Huawei vai poder participar dos contratos comerciais, que representam 97% do faturamento das operadoras de telefonia, né? Lembrando, a pressão agora precisa ir para Vivo, Oi, TIM, Claro, CTBC Telecom e as empresas que fornecem internet e telefonia, dados, né? Praticamente 5G. Tem que começar a pressionar. Outro ponto importante, se você quer tirar a China do Brasil, começa a pressionar as operadoras e pressiona a Anatel também. Entra lá no portal da Anatel e registra. Liga para a sua operadora e fala, olha, não quero ser espionado pela China, ponto final. Não queremos equipamento 5G da China.
Então, como essa decisão já foi tomada lá atrás pelo ministro Fábio Faria, né, cunhado do Silvio Santos, cunhado não, genro, né, do Silvio Santos, essa decisão já foi tomada mais de um mês atrás. Então, acho estranho agora vir isso à tona dessa forma. Não existe como o ministro das Relações Exteriores interferir mais. A Anatel já tomou essa decisão, com o aval do Ministério da Comunicação. O ministro deu o ok ali. A Huawei não vai poder participar da rede do governo, mas vai poder espionar você que está nos assistindo aí. Nossa, que notícia reconfortante, né? Exato. A pressão Então, precisa ser feita agora. Rafael, a gente fala aqui em São Paulo que o João Dória é o principal agente chinês dentro do Brasil. Essa informação confere mesmo ou caiu tipo num mito popular, num credo popular, mas não tem nada a ver? Olha, talvez em volume de negócio, sim, porque o estado de São Paulo é o estado mais rico do país, né, em percentual do PIB. Tem praticamente um terço, 33% da economia brasileira está concentrada no estado de São Paulo. Então, sempre o governador de São Paulo, que é o segundo maior orçamento do país, atrás da União. Se Bolsonaro não é um agente do Partido Comunista, acaba que o segundo maior agente poderia ser o governador do estado de São Paulo. Como Bolsonaro não é, então, com certeza, cai como uma luva. João Dória é um facilitador dos negócios. Ele foi para a China, ele deu uma notícia falsa quando ele foi para a China, né? Ele disse que a Huawei ia investir 20 bilhões, era 20 bilhões no estado de São Paulo, eu não sei quando, isso é mentira, né? Essa notícia não existia, a Huawei ficou desesperada, assim, não tinha o que fazer. Desculpa, na verdade eram 2 bilhões de dólares em estrutura, em construção de fábrica lá em São Paulo. Isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer, mas João Dória faturou em cima, depois deu uma tremenda confusão para desmentir. Isso daí acabou ficando nas costas da Huawei. Mas João Dória, sim, agora, porque o estado de São Paulo tem mais dinheiro. Agora, proporcionalmente, nós temos aí o estado da Bahia, né, os baianos que nos assistem podem falar, a penetração chinesa, de empresas chinesas na Bahia, é absurda. No Ceará também. São governos petistas, né? Então, em volume de dinheiro, em valor absoluto, com certeza o estado de São Paulo, pelo tamanho da sua economia. Mas proporcionalmente, né, em percentual, os estados da Bahia e do Ceará estão sofrendo uma penetração muito mais forte de empresas chinesas do que o estado de São Paulo. Rafael, hoje a equipe João Dória fez um post que eu achei um tanto quanto intrigante. Eu vou pedir para a produção colocar em tela para que ninguém nos acuse de fake news. Equipe João Dória, ok, ticado, certo? Ok. Post do dia 26 de março de 2021, ou seja, hoje, às 4h26 da tarde. Aqui um cara fala que queria privatizar, né, Manezão? Bate-boca aqui, e aí vem a equipe JD e diz o seguinte: tanto é que em 2019, em viagem à China, fechamos acordo entre o Butantan e a Sinovac, o que nos permitiu produzir milhões de doses de vacina esse ano. Mas em 2019 não se falava ainda no flango frito. Que Exato. tipo de informação é essa, Rafael? Na verdade, esse acordo foi feito, era um acordo para a produção de vacinas, de todas as vacinas que pudessem vir a ser demandada pelos países. Não foi um acordo de vacina especificamente, né, não tenho nem por que defender o João Dória ou o governo de São Paulo, de forma nenhuma. Mas esse tipo de acordo, que normalmente é firmado, ele prevê um volume de vacinas para algumas enfermidades, e também de acordo com a necessidade e a demanda dos países. Então, foi isso. Naquele momento, óbvio que mesmo o chinês que guardasse o segredo do Covid-19 não iria firmar um acordo, falar, olha, vai sair um vírus novo aí. Não, naquele momento, realmente, se essa informação já circulava num círculo muito restrito do Partido Comunista, era mantido sob segredo total. Ninguém ia assinar um contrato falando, ó, vai vir um novo vírus aí, vamos assinar esse contrato. Não, então, isso daí foi um contrato assinado sob demanda, né? Então, aí, por coincidência, tivemos
essa pandemia, dessa praga chinesa, essa peste chinesa, que a gente não pode falar isso, né? A gente pode falar variante brasileira, variante britânica, mas a gente não pode falar gripe chinesa. Inclusive o Ailton Benedito vai responder um processo, né? Porque ele falou vírus chinês. E aí a gente não pode falar de onde que veio o vírus. Não, é absurdo. Obviamente que esse processo dá dor de cabeça, gera trabalho, gera dinheiro também, né? Mas ele não vai perder esse processo. Isso daí, enfim, o vírus, ele é identificado como o vírus de Wuhan. Ele surgiu na China, assim como outros vírus. Né? Agora, então, vai ter que processar todo mundo que fala variante brasileira? Isso é absurdo, isso não existe. Isso é uma expressão, uma pena que estejam judicializando esse caso. A gente continua falando. Gripe chinesa, vírus chinês. Quem quiser processar, fique à vontade. Eu falo que é flangoflito, que veio da flangoflitense. E aí ninguém fala nada. Rafael, olhando então todo esse cenário, né? Não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com vacina, tem a ver com Ernesto. Você acha que ele cai ou não cai? Como que a gente consegue analisar o cenário com as informações que temos até o momento? Camila, neste momento, dentro do Palácio do Planalto, não está se cogitando a demissão imediata de Ernesto Araújo. O que acontece é que ele sofre pressão desde que ele foi anunciado, em 2018, porque ele não é do time dos queridinhos, né? O embaixador da China, agora eu esqueci o nome do embaixador, quando eu morava lá era o Caramuru, né? Não fazia nada, eles faziam festinhas. Ele defendia os interesses comerciais do Brasil na China e vice-versa. Esse contato, uma mão lava a outra, né? O Ernesto Araújo não é esse perfil. A gente teve no Fernando Henrique, ainda o Laffer, o Celso Laffer, ainda fez um bom trabalho, depois veio o Celso Amorim, que nós conhecemos, fez um trabalho horroroso, aí sim era ideologia, aí sim favorecia Cuba, Venezuela, Bolívia do Evo Morales, favorecia Moçambique socialista, Angola, uma ditadura socialista, ali era ideológico, Celso Amorim. Depois mudou, veio o Patriota, né? Depois o Figueiredo ficou no lugar. Esses todos eram do mesmo clube, do mesmo time. E quando, de repente, você muda para alguém que não é, de forma nenhuma, sequer era cogitado em qualquer outro governo, ser o ministro das Relações Exteriores, aí você vê que é uma pessoa que defende valores, que defende o cristianismo, né? Essa perseguição, não existe lugar no mundo para comunismo e cristianismo. Um dos dois vai ter que acabar, e vai ser o comunismo. Então nós temos um ministro que é cristão, olha isso. A religião, né? O Partido Comunista, desde sempre, o marxismo, ele combate, ele quer destronar Deus, ele quer tomar o lugar de Deus. Ele não pode coexistir com nenhuma religião, não é só o cristianismo. Na China, a China não é um Estado laico, a China é um Estado ateu. Qual que é a diferença? Um Estado laico não há mistura de religião e Estado. Um Estado ateu, a religião é proibida, todas as religiões. O cristianismo é perseguido na China. Em Pequim ainda, Pequim, Xangai, Shijiazhuang, existia liberdade, eu frequentava missa todo domingo lá, né, na igreja católica, no templo de Xuanmen, a igreja do Sul, que eles chamam, a Catedral do Sul, que foi construída por um italiano muito famoso. E neste caso, em Pequim ainda existem, mas o cristianismo é perseguido, o budismo é perseguido. Os budistas são perseguidos na China. É taoísta, então nem pensar. E a Falun Gong, você vai ser preso imediatamente. Inclusive, Rafael, recentemente eu li uma matéria da Apple Times que disse que os chineses que têm imagem de Jesus Cristo dentro de casa, quietinho, não vai a culto, não vai a nada, mas tem a imagem de Jesus Cristo, perde direitos do governo, perde bolsa, perde direito de andar transporte público, direito de pegar comida, o nível que chegou à perseguição lá. Tá tudo escondido. Camila, uma coisa que eu até pensava em falar aqui, que eu já falei outras vezes, porque hoje mesmo, mais uma pessoa me perguntou, mas como é que está a situação na China? A China está em lockdown? O primeiro esclarecimento que a gente precisa fazer sobre a China é que não existe a China como unidade, né? Embora ela insista em uma só. Não existe. A China tem um território maior que o brasileiro, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados a mais que o Brasil, é imenso. E quase toda povoada, tirando o Tibete, Xinjiang e a Mongólia Interior, ela é muito densamente povoada.
Então, ela é totalmente diferente. Enquanto em Harbin, um mês atrás, a temperatura estava menos 30, no sul a temperatura estava mais 25. Né? Então, é um país de dimensões territoriais imensas, repito, maior que o Brasil, e a maior população do mundo, 1,4 bilhão de habitantes. Então, são várias Chinas dentro da mesma China. Então, tem região que tem lockdown, tem cidade que tem lockdown, tem outra que não tem. Tem restrição, tem outras que não tem. Então, por isso que eu falo, o cristianismo em Pequim, a gente conseguia frequentar as igrejas. Nós estávamos lá. Pelo menos 4 catedrais que eu frequentava com tranquilidade. Mas outras cidades, isso que você falou sobre pessoas perseguidas, por isso que o chinês já não convida ninguém para entrar dentro de casa, porque ele é vigiado pelos vizinhos, pelos amigos, pelos colegas o tempo todo. Ele quase não convida as pessoas para entrarem na sua casa. Eles combinam alguma coisa fora, em outro lugar, ou até a varanda, né? As casas são em forma de U, então o que tem o quintal e a varanda no meio, até ali que eles recebem os amigos. Eles evitam levar as pessoas para dentro de casa justamente para não ver se tem imagem, para ver se tem algum culto budista lá dentro. Né? Essas pessoas realmente estão sendo perseguidas na China, infelizmente. Rafael, eu destaquei aqui um comentário que é o seguinte, Josenildo, vocês falam mal da China, mas ela compra legalmente e não invade terras alheias. E a vacina chinesa é quem está vacinando nossos velhos por intermédio de quem? Bom, a vacina chegou no Brasil por intermédio do governo federal, que deu rios de dinheiro para o Butantan construir o setor que está se fazendo a vacina, inclusive negociou os insumos. Agora, quanto ela não invadir a terra de ninguém, melhor conversar com a Argentina, que na qual construíram lá uma estrutura na Patagônia, ninguém sabe o que acontece lá dentro, existem fortes indícios de que é usado para espionar a Argentina e eles não conseguem entrar por conta de um contrato feito no governo Kirchner, antes do Macri. O Macri até tentou acabar com esse contrato e tirar esse setor de espionagem lá da Argentina, e eles falaram, olha, lê o contrato com atenção, coleguinha, vamos ver se você consegue. Aí o Macri falou, deixa para lá, não dá para tirar, porque se tirar, a gente perde toda a relação comercial. E claro que não é somente na Argentina. Então, respondendo, ela não cumpre legalmente, além dela invadir terras, ela espiona países. Tinha alguns espiões nos Estados Unidos que recentemente foram presos pelo FBI, inclusive uma chinesa, que seduzia empresários para conseguir se infiltrar dentro das empresas e carregar os segredos dos empresários. E quem está vacinando os nossos velhos é o Ministério da Educação, da Saúde, por intermédio do presidente Bolsonaro, que liberou verba para se fazer o Butantan e negociou os insumos que na qual a Anvisa aprovou, certo, Rafael? Exatamente. Qual que é o nome do nosso amigo? Desculpa, Juvenal? Josenildo. Josenildo, ok. Existe, sim, porque esse é o discurso da China. No passado, a China, de fato, não era imperialista. A China, antes das grandes navegações europeias, precisa ficar bem claro, a China era o país mais rico do mundo. Estima-se que aquele momento, ali no século XV, né, até 1440, por ali, a China detinha mais ou menos 1/3 de todas as riquezas do mundo, estavam acumuladas dentro do que é hoje o território chinês. Mesmo assim, ela não era imperialista, expansionista, ela não buscava novos territórios, porque também já era um país grande, mas não foi como a Mongólia, por exemplo, com Gengis Khan, que saiu invadindo até chegar ali na porta da Europa, né? A China nunca fez isso, até Xi Jinping. Então, isso está mudando, tem mudado, não era assim com Mao Tse-tung, não era com Deng Xiaoping, nem com Hu Jintao, mas com Xi Jinping começou, sim, essa expansão mais forte. Claro que não só com ele está intensificando isso, ele está invadindo, por exemplo, o Mar do Sul da China. Né? Só o nome é Mar do Sul da China, tá, pessoal? O mar não pertence à China. O mar, ele fica ali numa área que é o Vietnã, a Tailândia, a Malásia, a parte da Indonésia, das Filipinas e Taiwan. A China está construindo bases ali, ilhas artificiais, está militarizando aquela região. A China está invadindo muitas áreas também na África. Ela fala sobre o pretexto de construir infraestrutura, só que existe o que é em inglês debt trap,
A China empresta dinheiro para o país, lá do ditador africano, construir a infraestrutura, ou seja, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, com dinheiro, né? A China empresta o dinheiro, o país contrata empresas chinesas que começam a construir ali, ou seja, emprega chineses nesses países africanos, e o que acontece? Chega um momento que os juros são altos, esses países não conseguem pagar a dívida, essa que é a armadilha do débito. O que eles fazem? Cedem o porto, então, como forma de pagamento para a China. Um porto aqui, um aeroporto acolá, aconteceu no Sri Lanka, que é uma questão super delicada. Então, essa história de que a China não está invadindo terras ou áreas estrangeiras, isso aí ficou no passado. No discurso, eles continuam dizendo isso, que eles não interferem na política interna de outros países. É a maior mentira. Sobre informante, né, informante ou espião, preciso deixar bem claro, são mais de 50 milhões de chineses, isso oficialmente, tá? Vivendo fora da China. É mais do que uma população da Espanha. Tem gente que diz que é 60, até 70 milhões de chineses vivendo fora da China. Potencialmente, aí, 5 milhões de chineses prestam informações regulares ao Partido Comunista Chinês. Por quê? A China é uma ditadura, vamos deixar isso bem claro. A China não é um país aberto, não é um país onde tem liberdade. O chinês, para viajar para o Brasil, ele não tem que pegar só o visto do Brasil. Ele precisa ir na Embaixada do Brasil, pegar o visto do Brasil e precisa de uma autorização do governo chinês para poder vir para cá. Muitas vezes a moeda de troca é: você vai para lá, você vai morar, você vai trabalhar, ok. Nós queremos informações. Você vai ter um negócio? Nós queremos informações. A gente te dá autorização. Esse visto para pessoa, essa autorização para a pessoa morar fora é renovado todo ano. Então, eles estão em contato o tempo todo com a embaixada, com os consulados chineses, e o que eles fazem lá? Eles passam informações. Então, estudantes chineses fora da China, isso aí é lógico, vários deles. Camila, você sabia, eu dei aula em universidade. Cada sala de aula das universidades da China já tem uma pessoa, pelo menos, de cada sala de aula, que passa as informações dos demais alunos e dos professores e dos dormitórios, inclusive, para o Partido Comunista. Então, eu era vigiado, eu conto isso no livro. Né? Então, pessoal, vamos lá, não dá para ser ingênuo. O Partido Comunista ele está empenhado em obter informações do mundo. É assim que a economia chinesa cresce, com muita espionagem, com muita cópia e total desrespeito à propriedade intelectual. Assim é fácil. Ela não cumpre as regras internacionais que nós cumprimos, Estados Unidos, Ocidente, enfim. A China não cumpre, ela descumpre. Sobre invadir terra, não só terra, mas águas, né? O tanto de pesqueiro chinês que invade a água brasileira, de toda a América do Sul, América Latina, da Ásia e da África, para pescar ilegalmente. Alguns barcos são barcos militares antigos, que eles compram, transformam em pesqueiro e invadem aqui. É comum barco pesqueiro chinês invadindo terra aqui, para quê? Para levar peixe e frutos do mar para a China, e muitas vezes para vender para o próprio país que eles estão roubando, que eles estão invadindo a água. Então não é brincadeira não, pessoal, é muito sério. Rafael, chegou um superchat para você, não entendi muito bem o contexto, mas eu vou ler. Rafael é um cara brilhante. Se trabalhasse na Globo, com certeza seria assediado Demitido. pelo Márcio. Assediado por quem? Pelo Márcio, o cara da Dani lá, que assediou a mulherada na Rede Globo, o Márcio Melrim. Me desculpa, antes de me mudar para a China, eu era completamente desligado desse mundo do que acontece na Globo, né? Eu não sei, nunca vi uma novela, um Big Bang, não sei o que se passa. Rafael, não sei quem são as pessoas. A assédio foi agora. Não sei, eu não acompanho. Me desculpa, mas esse tipo eu fico Dani Calabresa, lembrei o nome dela, Dani Calabresa. Não conheço, desculpa, mas acho que não foi muito um elogio isso aí não, né? Eu ser assediado por essa figura aí. Não mas sei. Agradeço só pelo brilhante. Se eu tivesse na Globo, eu já teria sido demitido há muito tempo. E, aliás, tem uma notícia aí que eu até divulguei hoje, porque eu recebi um balancete, né, que veio de um amigo publicitário que teve acesso a isso, caiu, né, o lucro da Rede Globo em 2020. Você tinha alguma questão sobre isso, Camila? Tem, está na pauta. Tá na pauta. Reinaldo Lima disse o seguinte: o vírus foi feito em laboratório militar chinês. Dória é um agente
Dória é um agente do país e sabia que seria lançado no mundo, vai quebrar São Paulo e dar de graça ao PCC. Exatamente, Reinaldo, eu falo muito disso. Inclusive, Rafael, eu não sei se você está sabendo, mas a filha do garotinho, e agora é neste momento que as feministas surtam comigo, porque eu nunca lembro o nome da menina, mas a filha do garotinho do Rio de Janeiro... Era deputada, né? Sim. É, lá mesmo. Ela quer que nós comemoremos aqui no Brasil o Ano Novo Chinês, que seja colocado no calendário nosso, o Ano Novo Chinês. Ela está andando com esse projeto de lei. E em 2019 foi ressuscitada a bancada da China, que defende os interesses da China no Brasil, com parlamentares brasileiros. É bom a gente citar, porque tem o... Muito bom tocar nesse assunto. Primeiro, a frente parlamentar, antes que a gente não se esqueça. O deputado federal, que está me perseguindo também, né? O deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, que é do mesmo partido do Arthur Lira, tá? Ele defende os interesses da China. É engraçado, os deputados chineses, os parlamentares chineses, defendem os interesses exclusivamente da China. Nós temos deputado aqui no Brasil defendendo interesse da China. Ele deveria, deputado Fausto Pinato, né? Porque sempre chega até ele, cria vergonha nessa cara, deputado. O senhor precisa defender os interesses dos brasileiros, dos paulistas, da população aí da sua região, de Votuporanga, de Fernandópolis, de Jales. Essas pessoas que você precisa defender. Emprego nessa região. Está tendo muito desemprego aí no Noroeste Paulista. Então, cria vergonha nessa cara e trabalha pelos brasileiros e não pelos chineses. Esse deputado que já indicou gente ali, teve aquele escândalo do CEAGESP em São Paulo, né? Foram os indicados dele que criaram aquele problema, que estavam recebendo propina no CEAGESP de São Paulo. Essa data do calendário lunar chinês, é o Ano Novo Chinês, é quando acontece a maior migração humana todos os anos, né? Porque são feitas mais de 3 bilhões de viagens na China em um mês, né? Que faz parte, é a festa da primavera e o Ano Novo Chinês, eles são comemorados em mais ou menos 35 dias, e os chineses ficam viajando feito louco. São 3 bilhões de deslocamentos entre as cidades chinesas. Olha só, então, o que acontece? Faz parte do soft power chinês, né, que é o poder brando. O soft power seria um poder diplomático. Você tem o poder militar, você tem a defesa, você tem o poder econômico e você tem o poder diplomático, que é o soft power, que na China seria o panda power, né, porque eles são tão ruins nisso, né, que eles ficaram muito tempo insistindo só no ursinho panda que eles espalhavam pelo mundo. Agora eles investem muito forte, já faz uns 10 anos, que países incluam no calendário o Ano Novo Chinês, que é uma confusão, porque faz parte do calendário lunar, e o nosso calendário é solar. Então ele não tem um dia por ano do nosso calendário, ele muda todo ano. Então aqui teria que ser, é mais ou menos como a Páscoa, né? Mas assim, ele muda todo ano. Olha, se quiser comemorar, fazer parte, resta saber se a população brasileira quer comemorar isso, né? Pode estar lá no calendário oficial, não vai ser feriado de forma nenhuma, mas a população brasileira quer, né? Como eu estudava mandarim ali dentro do Instituto Confúcio, tinha comemoração todo ano. Era uma festinha, tinha comida, tal, bacana, apresentação, poesia, música. Era isso, nada disso. Agora, a maioria da população brasileira vai se interessar pela cultura chinesa? Não sei. Não, eu vejo os brasileiros muito mais interessados na cultura ocidental, seja americana, europeia, agora da Coreia do Sul, né? Eu acho que tem um monte de adolescentes que gostam da música, do pop, dos seriados coreanos e de algumas coisas do Japão, mas da China, sinceramente, né? A cultura popular chinesa é muito ruinzinho. Rafael, o Alexandre te perguntou o seguinte, Desculpa se eu não respondi alguma coisa, pessoal, mas podem me cobrar aí. Vamos lá. Rafael, o que você sabe sobre a cooperação entre o Brasil por meio do INPE e a China na construção de satélites, CBERS? A cooperação já dura anos. Existe, de fato, essa cooperação, mas também existe essa cooperação do Brasil com outros países, com os Estados Unidos e agora com a Índia, né? O Brasil acabou de lançar satélites na Índia, né? Foram construídos em cooperação com a Índia. O que precisa ficar bem claro é que, assim, toda parceria com a China não deveria ter nem nome de parceria, muito menos de cooperação. Quem ganha é sempre a China. Porque você firma um acordo com a China, ela copia suas ideias, ela rouba sua propriedade intelectual e usa.
ela descumpre o acordo. Então, o que precisa fazer, não só o Brasil, é todo mundo parar de fazer acordo com a China. Ponto final. Né? Vai fazer com a Índia, vai fazer com os Estados Unidos, com a Ucrânia, com a Rússia, vai fazer com outros países. Mas esse acordo existe já muito antes do presidente Bolsonaro, como foi dito aí. Precisa ver se o Brasil é beneficiado de alguma forma. Camila, né, nós mencionamos aí, você mencionou a base lá na Argentina. Poucos brasileiros sabem que a nossa base lá da Antártica foi construída por uma empresa chinesa. Depois que teve aquele incêndio, 3 empresas participaram da licitação, uma finlandesa, uma chilena e uma chinesa. De longe, a finlandesa era a melhor delas, e a segunda melhor era a chilena. Ganhou, durante o governo Dilma, a licitação, uma empresa chinesa, SIEC. E, curiosamente, boa parte do começo desse trabalho foi feito no meu apartamento por um chinês. Né? Depois ele se mudou para uma mansão, que no meu livro está revelado quem que ocupa essa mansão agora, é muito conhecido de todos nós. Foi uma coincidência imensa. Enquanto eu estava na China, esse meu amigo chinês deixou a mansão e foi alugado por um amigo nosso. Está no meu livro. Amigo nosso. Ai, meu Deus. E que surpresa, né? China ganhar no governo Dilma. Nossa, quem ganhou. Então, a base de Antártica, as pessoas não dão muito valor, mas existe, sim, interesse na navegação naquela região, não na base em si. Mas qualquer coisa, é a Marinha Brasileira, aquilo ali pertence à Marinha Brasileira. Qualquer acesso que a China tenha a informações das Forças Armadas do Brasil deve ser visto com muita cautela. Rafael, ainda sobre o poder da China, que eu esqueci de citar quando eu estava falando dos países que eles invadiram, próprio Hong Kong, que era um país dentro da China, né, que era respeitado, inclusive, a sua liberdade, hoje não é mais. Na verdade, era um protetorado britânico, né? Hong Kong não pertencia à China. Durante, enfim, na história de Hong Kong, ele já foi independente, já pertenceu à China. Depois a Inglaterra tomou conta ali e ficou durante mais de, eu não lembro, 1, 2 séculos sob o controle de Hong Kong, não lembro. A coroa britânica, enfim, a educação da população de Hong Kong é totalmente britânica. Eles são muito, muito diferentes dos chineses do continental. Eles são muito mais educados, polidos, respeitadores. Eles falam cantonês, eles não falam mandarim, né? E teve um acordo que foi costurado pelo Deng Xiaoping. E na época, quem era primeira-ministra da Inglaterra era Margaret Thatcher. Mas esse acordo já estava, Mao Tse-tung já estava pressionando por isso antes. Deng Xiaoping avançou, que ele era um bom diplomata, ele conseguiu que o Reino Unido reintegrasse Hong Kong à China, desde que a China respeitasse o sistema político, a democracia aberta, né, a liberdade de Hong Kong. E o mesmo foi feito com Portugal. Então, Hong Kong voltou a pertencer à China como uma área administrativa especial em 1997 e Macau em 1999. Durante alguns anos foi respeitado o acordo. O que está acontecendo é que a China, sob o grupo de Xi Jinping, está desrespeitando todos os acordos. E agora Hong Kong e Macau, porque Macau ninguém quase dá muita importância, porque é muito menor, né? Macau tem 850 mil habitantes, Hong Kong tem mais de 7 milhões de habitantes, é uma potência econômica, né? Hong Kong é muito forte, o porto de Hong Kong é muito importante. Então, agora a China está rompendo com o acordo, está aumentando a repressão, né? Está restringindo as liberdades em Hong Kong, inclusive a liberdade de expressão. Rafael, a gente sabe que a Folha de São Paulo, entre diversas mídias, Band, enfim, mas eu vou citar a Folha de São Paulo. Ela recebeu dinheiro do Partido Comunista Chinês para enaltecer a China em 2020, quando começou aí a pandemia, o vírus chinês, frango frito, e né, ninguém sabia como lidar direito com isso, e a Folha de São Paulo fazendo editoriais, oh meu Deus, como a China é fantástica, a China, e foi descoberto que eles receberam uma boa grana. Hoje a Folha está pedindo a cabeça do jornalista e advogado Caio Coppola, porque ele fez um abaixo-assinado pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Qual a relação um tanto espúria e obscura que tem por trás de tudo isso? Eu trabalhei na Folha de São Paulo, né, quando era um jornal ainda. Tá no meu currículo, não posso fazer nada, não vou tirar, eu precisava pagar as contas.
mas ainda se fazia jornalismo na Folha de São Paulo muito tempo atrás. Eu só tenho cara de novo, mas eu sou bem velhinho. Então, eu trabalhava na Folha de São Paulo quando se fazia jornalismo ali, né? Brincadeiras à parte, a Folha de São Paulo, é uma pena o que aconteceu com a Folha de São Paulo. É triste o que acontece com a Folha de São Paulo. Ela está falida, assim como a Band está falida, a editora 3 da Isto É está falida, Abril já faliu e vendeu, né? Abril foi vendida para o BTG Pactual. Então, toda a mídia está numa situação de dificuldade. A Globo, o lucro da Globo em 2020 foi 1,3%. Né? Se ela não vender ativos rapidamente, 2021 vai ser o primeiro ano de prejuízo da Globo em 5 décadas. Então, a Folha de São Paulo, como que se recebe dinheiro da China? Bom, são duas formas. Você não pode pegar diretamente dinheiro do governo chinês. Então, seria parceria com a mídia estatal, com a mídia chinesa, com o China Media Group, onde eu trabalhava, que, enfim, é um grupo que pertence ao governo chinês. Ok, então é estatal, você está recebendo indiretamente dinheiro do governo chinês. Tá? E a segunda forma são as empresas chinesas. Você pode olhar, quando você vai folhear, ou olhar a página online, seja das emissoras brasileiras, revistas, jornais, rádio também, tem propaganda de empresas chinesas. As empresas chinesas, por mais que elas se dizem privadas, todas elas são controladas por membros do Partido Comunista. Então, são duas formas. A mídia, hoje que eu divulguei a informação da Globo, as pessoas ficam dizendo, mas a China vai comprar a Globo. Pessoal, o dinheiro da China não é inesgotável, não é infinito. Eles não têm como comprar toda a mídia do Brasil, todo o governo do Brasil, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá. Uma hora acaba o dinheiro, pessoal. Não é assim, não. Muitas dessas empresas de mídia vão fechar. A Isto É está falida desde 2007, né? Foi a primeira recuperação judicial da Isto É. Nós estamos em 2021. Como é que uma empresa, nenhuma empresa, além da mídia, consegue ficar 14 anos falida sem fechar? Teve a Gazeta Mercantil primeiro, né, Camila? Você lembra? Ficou 10 anos falido, sim, até realmente fechar. A Isto É está 14 anos falida. A Isto É está com o salário atrasado de 80% dos jornalistas. E os outros estão parcelados. Ela já não paga mais dívida trabalhista. Ela não está pagando os fornecedores. Os donos, né, da família Alzugaray não tem mais nada a não ser as mansões que eles moram. Tudo, né, foi vendido, foi negociado e foi perdido. Muita gente fala assim, não, processa Isto É. Pode processar, mas assim, não vai receber dinheiro nenhum, não vai receber, só vai gerar desconforto para eles. A Isto É vai deixar de circular muito em breve a versão de papel. Quem está mantendo são governos estaduais, prefeitura, principalmente o governo de São Paulo, e também algumas empresas chinesas, mas não tem como você salvar toda a mídia. Algumas vão fechar. A dívida da Folha de São Paulo já em 2014 era perto de 400 milhões. O governo do PT deu 250 ou 300 milhões a título de desenvolvimento tecnológico para o portal UOL, que foi para a Folha. Já acabou de novo. A dívida da Folha já está chegando de novo na casa dos 400 milhões. A da Isto É, só essas trabalhistas e fornecedor, já passa de 220 milhões de reais. Da Band, é mais de R$500 bilhão. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não tem como ficar aberto. Algumas dessas vão fechar nos próximos anos. Pode renovar a concessão, tá? Eu sou contra não renovar a concessão, a não ser que exista motivo realmente. Agora, porque é contra o governo, porque fala mal do governo, renova a concessão. Estão falindo. Vão fechar. São modelos velhos, né? Não se sustentam mais. A Folha de São Paulo, lamentavelmente, tem um dos piores comportamentos entre todos os veículos de comunicação do Brasil. Uma pena. Porque virou uma assessoria de comunicação do PT, né, Rafael? E Exato. O lucro da Globo, Rafa, que despencou 77,7% em 2020. Será que essa pandemia veio bem a calhar para tentar aumentar um pouquinho da audiência? Isso daí também justifica o ódio que eles têm do presidente. Camila, o ódio é total justificado porque o governo parou de dar dinheiro para a mídia. E o maior grupo de mídia do Brasil, desde os anos 1960, né, quando os diários associados do Chateaubriand, né, começaram a declinar e o grupo Marinho, né, o Grupo Globo, cresceu, são as organizações Globo, principalmente depois da inauguração da Globo, em 1965.
Então, a Globo, de 65, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 2015, durante o governo Dilma, ela teve o maior lucro da história. Em 2014 foi maior faturamento, em 2015 foi maior lucro. Se vocês lembrarem bem, aí, puxar pela memória, governo Dilma, né, 2014 ela ganhou a eleição, então o governo deu bastante dinheiro para a imprensa e tal, e 2015 foi o primeiro ano do governo dela, então a Globo ainda tinha sobras de 2014. 2014 foi o maior faturamento da história da Globo, e 2015 o maior lucro. De lá para cá, vem só caindo. Não é só o governo Bolsonaro, vem caindo porque é um modelo velho de comunicação. Está caindo no mundo inteiro. Agora, depois que o Bolsonaro assumiu, cortou a verba das estatais, né, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, muitos anúncios que eram feitos pelos ministérios, né, então cortou muito o valor. Por isso que as agências de publicidade atacam o governo federal. Por isso que toda a mídia ataca o governo federal. Então, eu acho que não veio a calhar, Camila, porque aumento de audiência não significa aumento de faturamento. A Globo já detinha de todas as mídias, 60%, né, da publicidade do Brasil, olha isso, 60% da publicidade do Brasil iam para as organizações Globo, seja para a TV Globo, Globo News, G1, a CBN, Extra, enfim. É muito dinheiro. E 80% dos contratos das agências de publicidade já iam para a TV Globo. 20% ficavam com todas as outras emissoras, né, abertas. SBT, a Rede TV e a Record. E a Band, né, claro. Por quê? Porque existe a bonificação por volume. É uma coisa do Brasil, que as agências de publicidade recebem o dinheiro adiantado para conseguir os clientes para a emissora. E quem que tinha dinheiro para pagar antecipado? Era só a Globo que tinha, as outras emissoras, coitado. E quando você via programa, às vezes, de outra emissora com audiência alta, aí o comercial da bolacha traquina, né? E a Globo, com uma audiência equivalente, estava lá com o comercial da Chevrolet, de carro, Banco do Brasil, claro, os melhores comerciais sempre ficaram com a Globo. E agora essa história está mudando. Daí, por isso que tanto a mídia quanto as agências de publicidade odeiam este governo. Rafael, vou aproveitar que você já trabalhou na Folha de São Paulo, na mídia estatal chinesa, e gostaria de saber como é que você tem visto a mídia tradicional ultimamente. Eles atacam a gente, a internet, o YouTube, enfim, por raiva, tipo, estão perdendo a hegemonia da narrativa, eles estão adiantando matérias, eles estão nos desmentindo, a gente precisa calar essas pessoas. É isso? Também, eles estão incomodados. Veja bem, quando eu voltei da China para o Brasil, 2 anos atrás, e eu comecei a ter contato com a nova mídia, né, que eu chamo, que somos nós, e conhecer pessoas que nem eram jornalistas, que eram de outras áreas, e estavam querendo se tornar jornalistas. Mas muito mais por princípio, porque acreditavam naquilo, que acreditavam em transmitir, acreditam em transmitir a verdade para a população. Essa que é a nova mídia. Eu não digo nem de tecnologia. A nova mídia é uma mídia que está preocupada em transmitir a verdade. A velha mídia, que seria essa grande mídia, a mídia tradicional, ela é um negócio, é um modelo de negócio que está falindo. Então eu via meus amigos jornalistas tradicionais, que trabalham na grande imprensa, trabalhavam, perdendo emprego, né? Desistindo, mudando de profissão. Amigos jornalistas aqui em Brasília e aí em São Paulo, abrindo cafés, né? Desistindo do jornalismo para abrir um café, para fazer algum outro negócio, estudando direito para poder virar advogado, enquanto outras pessoas, né, filósofos que nós conhecemos, historiadores, começaram a se transformar jornalistas, porque estavam abraçando um espaço aberto. Falaram assim, a mídia não traz mais a verdade, a mídia traz a informação que lhe pagam para ser transmitida. Nós, mais uma vez, não temos anúncios, não temos governo por trás da gente, não tem nada. Muitas vezes a gente paga para trabalhar. Ou, então, as pessoas que nos assistem é que nos geram algum dinheiro. É assim que acontece com a nova mídia. Então, eles querem calar, sim, porque eles estão perdendo a hegemonia, né, da informação, e também eles veem que nós fazemos um trabalho que eles não executam mais. Outro dia teve uma coluna de uma jornalista Folha, que eu conheci nos anos 90, que a coluna inteira, do começo ao fim, era só xingamento.
ao presidente, né? Você deve ter visto isso. Então, pô, é isso, Joana, eles atacam a nova mídia. Pois é, eu conheço. Não lembro dela. Mas, gente, foi icônico. Vocês lembram? Foi final da semana, começo dessa semana, e não tinha nada escrito, só palavrão, só xingamento, não tinha contexto. Nada. Era uma lista de xingamentos. Tipo, oi? Exato. Ele terminava com pequi, roído e genocida, né? Mas é uma jornalista que é feminista, ideologia de gênero, isso e aquilo, mas está na Folha de São Paulo, está falindo, ela já teve uma carreira muito mais promissora do que hoje ela está no jornal, que vai fechar. A Folha de São Paulo, quando eu trabalhei lá, ainda tinha 450 jornalistas na redação ali da Barão de Limeira, né? Hoje são 110, 105. Toda a Folha de São Paulo. Está acabando. Com uma qualidade ótima, né? Excelente jornalistas. Rafa, para a gente finalizar, qual recado você daria para o pessoal? Tipo, não compra da China, façam assim, façam assado, a situação real hoje do Brasil é essa. O que você falaria? Exato, são estratégias. A situação real do Brasil hoje é muito difícil economicamente, nós sabemos disso. Não é só por conta da pandemia, de tudo que os governos estaduais e prefeituras estão fazendo. É uma situação que já vem se arrastando. Nós tivemos uma primeira década desse milênio, desse século, promissora por conta de pré-sal, isso e aquilo, que se provou ser uma mentira, e desde então, desde 2010, a economia do Brasil vem patinando. É um dos piores desempenhos do mundo. O que você, brasileiro, pode fazer? Você tem que começar a valorizar o seu país, de qualquer forma, mas abraçar o país como outros cidadãos do mundo o fazem, né? O português faz com Portugal, o americano faz com os Estados Unidos e o chinês faz com a China, né? É inconcebível aqui, né? Na China ia comprar tênis na China, era feito no Vietnã, na Tailândia. A gente vai comprar tênis aqui, é feito na China. Gente, compra feito no Brasil, feito no México, né? A gente compra, né, do que está próximo da gente, da nossa realidade. Então, primeiro, valorizar os produtos nacionais. Parece antiquado, não é, pessoal. Isso faz toda a diferença. Você comer num restaurantezinho brasileiro, em vez de uma franquia de outro país, faz toda a diferença, de verdade, né? Não vai ter remessa de lucro para o exterior, vai ficar aqui no Brasil. E outro, vai ter que boicotar produto chinês, acima de tudo, e fazer a sua parte. Não adianta reclamar na rede social. Não adianta. Isso não chega na população chinesa, o governo chinês não dá a mínima. Você precisa começar a fazer protesto, nós precisamos começar a fazer protesto, né? Já vamos organizar aqui em Brasília. Na frente das empresas chinesas, na frente da embaixada chinesa aqui de Brasília, o consulado em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, vai lá, começa a incomodar, grava e divulga isso daí. É assim que se faz, que se forma uma estratégia política. Vai dar resultado imediato agora? Uma semana, um mês? Não. Mas começa a fazer isso com frequência, sim. Daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai ter um país muito mais independente desse Partido Comunista genocida. Só peço a gentileza que não levem os seus cachorrinhos na manifestação. Protejam. Eles podem virar churrasco. Exatamente. Brincadeira, isso aí na China quase não se come mais cachorro, tá, pessoal? Isso é raro. Eu fui só em um restaurante que tinha cachorro. É a coisa mais rara. Os próprios chineses condenam. Hoje eles veem o cachorro como um bichinho de estimação. E só algumas poucas províncias que realmente eles ainda comem cachorro. Então tem que tomar cuidado com gente de que província está dentro do consulado. De qualquer forma, protejam seus cachorros, não arrisquem. Proteja. Rafael, rede social, canal, site, onde a gente pode te seguir? Onde eu faço mais comentários políticos mesmo, eu tenho Facebook e Instagram, que eu quase não uso e são muito pessoais. Mas no Twitter, estou lá, Rafael Fontana, é só você procurar. A primeira opção que vai aparecer sou eu. E no Telegram, que eu tenho insistido para o maior número de pessoas, deixem de usar tanto o Twitter quanto outras redes sociais, o WhatsApp, e vão para o Telegram, que é uma rede muito boa, economiza espaço no seu celular, você configura ali, porque ele salva tudo na nuvem, poupa memória, né, o espaço memória, a bateria do seu celular, quando você está conectado com ele no computador, não precisa estar conectado com ele no celular ao mesmo tempo, para você poder sincronizar, então você vai economizar também bateria do seu celular. E lá não tem censura. O que você falar contra o Dória não vai ser
censurado e boicotado como o Twitter, que limita o nosso alcance, né? Eu divulguei aqui a nossa live, o Twitter boicota totalmente. Então, Twitter, Rafael Fontana, Telegram, Rafael Fontana, espero você lá. No Telegram também tem sala de bate-papo exclusiva nossa, e isso é muito legal, isso é muito bom mesmo. Só procurar Rafael Fontana, que eu acho que não tem muitos assim que tem um canal, não, vai ser fácil me achar lá. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, o superchat, a galera do chat. Alguém está me perguntando se a Clarissa Garotinho é filha do Garotinho? É a filha do Garotinho. Isso, ela mesma, a gente tinha esquecido o nome, né? É a Do própria. calendário chinês. É a própria, tá? Então, pergunta respondida. Quero agradecer mais uma vez, Rafael, pela honra de ter você aqui na live, nos esclarecendo um pouquinho sobre a China. Olha, o prazer é todo meu, espero voltar. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Olha, são mais de 11 horas da noite, agora de sexta-feira, o pessoal que está aí de lockdown, o pessoal no toque de recolher, né, na sexta-feira não tem o que fazer. Fiquem com a gente, assistam, e agradeço muito mesmo pela paciência de vocês e pela companhia. Muito obrigado pelo convite, Camila. Você vai voltar aqui para a gente falar sobre o livro, para você mostrar o livro e a gente saber quem que é a pessoa que alugou a mansão. Isso está na minha cabeça. História muito engraçada. Vocês vão se divertir bastante. Pessoal, eu quero convidar todos amanhã para a super live que faremos das 7 horas da noite às 11 horas da noite. Quem vai dirigir a super live será eu e a Berenice, a nossa jornalista de Brasília. E temos aí excelentes nomes já confirmados, como Bia Kisses, Irmãos Weintraub, Irmãs Assis, Silvio Navarro, Adriles, Fabiana Barroso, Flávia Ferronato e Renato Barros e um montão de gente. Então, nós esperamos... Só fera, hein? Só fera. Tem Renato Gomes, Érica Figueiredo. Ai, gente, é um monte de gente. Então, eu espero vocês amanhã a partir das 7 horas da noite para a gente poder ter a melhor super live desse YouTube. Assistam, pessoal. Assistam, compartilha e participe, por favor. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe muito, muito, muito. Amém.